Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Meus queridos irmãos e irmãs, o homem que plantou uma vinha representa Deus. A vinha é o povo de Israel. E essa vinha que foi cercada, cuidada, foi arrendada para alguns agricultores, ou seja, os líderes judaicos da época. E o homem, o dono da vinha, que na verdade representa a Deus, viajou para longe, porque Deus entrega todos os seus bens para nós. Nós somos os mordomos de Deus e precisamos cuidar de tudo. Vocês, como pais e mães, têm filhos. No entanto, os filhos são muito mais de Deus do que nossos. Pais e mães, os filhos vêm de vós, mas não são vossos, são de Deus. Nós, como padres, também temos um rebanho que é um povo, que é muito mais de Deus do que nosso, e vamos prestar contas diante do Senhor de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. A parábola dos vinhateiros homicidas é muito dura e é difícil para nós cristãos hoje pensarmos que esta advertência profética dirigida por Jesus aos líderes religiosos de seu tempo tenha algo a ver conosco, mas tem. A parábola fala de alguns agricultores contratados por um homem para trabalhar em sua vinha. Quando chega a hora da colheita, algo surpreendente e inesperado acontece. Os agricultores se recusam a entregar a colheita. O Senhor não colherá os frutos que tanto espera. A ousadia dos agricultores é assustadora. Matam os servos que o Senhor envia para colher os frutos. Nesse caso, os servos eram os profetas. E quando ele envia seu próprio filho, eles o expulsam para fora da vinha e o matam para ficar como os únicos donos de tudo. E o filho, na verdade, retrata o próprio Jesus que foi morto na cruz. No Evangelho de hoje, Jesus cita o Salmo: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra mais importante, a pedra angular. Jesus, é claro, está falando sobre si mesmo. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos e políticos,
mas se tornou a pedra mais importante, a pedra angular, o fundamento da Igreja. A experiência de rejeição de Jesus não teve a última palavra. Pode haver momentos em nossas vidas em que nos sentimos um pouco também como a pedra rejeitada. A parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje é uma história sobre rejeição. Jesus veio para os seus e os seus não acolheram. As parábolas de Jesus são sempre mais do que parecem. Quando Jesus diz que a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, a parábola sugere que Deus age de maneira vivificante, mesmo nas situações mais sombrias. A vida de Jesus não terminou na cruz, mas foi retomada no domingo de Páscoa. Nossas próprias experiências dolorosas, incluindo a experiência de rejeição, não têm a última palavra. Se nos abrirmos ao Senhor, Ele tirará algum bem das nossas experiências mais sofríveis, pois a pedra rejeitada sempre pode se tornar a pedra angular, com a ajuda do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.